na tribuna. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Aqui nos assistem também pela TV Câmara Canal 16, pelas redes sociais. Um primeiro momento, eu quero vir aqui a essa tribuna até reverberar as falas do vereador Rafael Bueno quanto à festa da uva e realmente dizer, me surpreendeu positivamente a organização, e aqui parabenizar nessa tribuna o Fernando Bertotto e o presidente Fernando Bertotto e toda a comissão organizadora pela belíssima festa e pela organização que está sendo feita naquele espaço, porque a organização, o fluxo está excelente. E volto a cobrar, porque a nossa função é cobrar e fiscalizar, mas volto a chamar positivamente, digamos assim, a atenção, em especial das próximas festas, que a divulgação ela seja feita com antecedência. Só isso que a gente pede. Que seja feita com bastante antecedência, e eu trago de novo o exemplo do Rodeio Internacional da Vacaria. Foi feito com 1 ano de antecedência, basicamente, a divulgação, e amplamente divulgada. Eu acho que a nossa festa merece uma divulgação melhor e mais ampla, não somente para a comunidade caxiense, em especial para a comunidade caxiense, mas para a região e também para o país inteiro. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Bortola. Acho que o senhor tem razão nesse tema, né? A gente está sempre atento. Mas eu queria chamar a atenção aqui, vereador Bortola, porque parece que... parece não, né? E aqui tá certo, é a casa política, mas a política já começou, né? E aí eu não pedi a parte para o vereador D'Ambrós, mas vereador D'Ambrós, parece que no seu discurso só tem os coronel que mandam nessa cidade. Parece que é só eles que têm que ser ouvidos. Olha, nós estamos construindo, na pessoa do vereador Scalco, e tenho até pena do senhor aqui, vereador Scalco, porque parece que querem taxar o senhor de tudo que é forma que o senhor é o Daniel Guerra. Parece que ninguém mais pode agora ser candidato nessa cidade. Parece que é só os mesmos, que eu também já trabalhei com eles, e é bem-vindo. E todos serão ouvidos. Nunca, eu tenho certeza absoluta que o vereador Scalco, se colocando nesta posição, ele deixou de ouvir alguém. Sempre fomos do diálogo. Olha, faz mais de 26 anos que estou na política, de alguma forma, e sempre conversei com todos. Mas parece que é só os coronel antigos que tem valor nessa cidade. Todo mundo tem o valor igual. E o senhor merece respeito, vereador Scalco, porque já começou as fake news, já começaram a taxar as pessoas. Ninguém mais tem direito nessa cidade a ser pré-candidato a alguma coisa? Vamos respeitar. Todos serão ouvidos, todos serão bem-vindos. Então, se a política começou, vamos começar. Eu vou para a tribuna daqui a pouquinho, nós vamos falar mais. Obrigado, vereador. Já lhe concedo, vereador Scalco. Vereador Bressan, meu segundo assunto era mais ou menos por essa linha. E eu fiquei pensando numa pergunta aqui, que eu até anotei. Em qual Caxias do Sul alguns estão vivendo? Porque, numas falas aí, parece que Caxias do Sul está 200%. Está às mil maravilhas. O vereador Bressan trouxe, o vereador Zanquim reverberou na sessão de ontem a questão do Mato Alto. Nós temos o Mato Alto e nós temos as imagens do vereador Bressan, que é a floresta amazônica, em plena Caxias do Sul. Nós temos buraco nas ruas, alagamento nem se fala. Teve realmente, os eventos climáticos foram fortes demais. Sim, tudo bem, mas nós temos que estar preparados para atuar nessas situações. E imediatamente. A população não quer esperar. Até algum vereador falou isso ontem ou hoje. A população não quer esperar, não quer saber, mas daqui a 10 dias, 20 dias, 1 mês. Não. A população quer que se resolva, não importa se é esquerda ou direita, ou centro. A população quer solução. E tem que ser resolvido. Agora, não me adianta arrumar as vias principais de fluxo, que é só da Festa da Uva. Os bairros precisam de atenção. E nós, vereador Bressan, que saiu aqui do... tá ali. O vereador Scalco,
que estamos diuturnamente indo aos bairros. Nós estamos vendo isso diuturnamente. Então, a comunidade, a população, ela está carecendo dessa atenção em diversas áreas, seja na saúde, segurança, educação, zeladoria. É isso que nós temos que ter, essa atenção. Sua parte, vereador Scalco. Obrigado, vereador Bortola. Não, mas isso aí é normal, cachorro morto ninguém bate, né? É por isso, mas é tudo tranquilo. E a gente sabe que essa cidade tiveram muitos coronéis na sua história, com a sua história bonita, ajudaram muita cidade, beleza. Só que a cidade chegou num tempo agora que a população quer mudanças, é normal. Quer que a cidade evolua, a gente parou no tempo. E até vou pegar um gancho do vereador D'Ambrosio, falou sobre as hortas comunitárias. Muito bom, vereador. E o senhor sabe de quem foi a emenda para ampliação das hortas comunitárias nessa casa? Foi minha, que foi aprovada. Uma ideia minha, ampliação das hortas comunitárias. Então, assim, quando for falar de alguém, sempre tem que começar a estudar um pouquinho o que o cara fez, deixou de fazer, porque pessoalizar fica difícil. E outra coisa, o seu partido já está há 4 anos, porque começou com o friso de vice, quando saiu o Daniel Guerra aqui. Então, seu partido está com todos os secretários no governo, ajuda a mandar no governo. Se tem alguma coisa que está acontecendo que talvez não esteja de acordo, o senhor e seu partido são responsáveis diretos. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a dar nome, se o senhor quiser. A gente não precisa pessoalizar aqui como o senhor fez, mas a gente pode chegar nisso. A política faz parte, aqui o jogo faz parte. A gente está estudando, conversando com todo mundo e criando uma cidade melhor. A gente quer isso aí para a cidade. Se querem pessoalizar, não tem problema. Mas é só árvores que dá fruto que o pessoal quer tentar tirar um pedaço. Se não dá frutos, não vai dar. Obrigado, vereador Bortola. Eu acho que, na realidade, eu concordo com a sua fala, vereador Scalco, porque o pessoal está vindo de franco atirador porque estão apavorados. Só pode, não tem outra explicação. Tem tanta preocupação na nossa cidade aí, do que eu já relatei, em diversas áreas, em especial na saúde, que a gente foi seguidamente, em especial na UPA Central, que recebemos diversas denúncias nos celulares. Aí o pessoal se preocupa em bater no pré-candidato Scalco. Não tem que se preocupar com isso. Vamos se preocupar em melhorar a cidade. Vamos se preocupar com as pessoas. Declaração para a bancada do PT. Vamos se preocupar com as pessoas que estão diuturnamente reclamando em diversos bairros, as comunidades, em especial na Zona Norte, vereador D'Ambrosio, em especial na Zona Norte, em especial na área da saúde, na Zona Sul do vereador Bressan, onde que se abre uma torneira e vem água suja. Então é complicado. É complicado. Inclusive tem vídeo disso aí. Tem vídeo. Para quem duvida, tem vídeo. O vereador Bressan está com os vídeos. Então, assim, é complicado. Sua parte, rapidinho, vereador D'Ambrosio, para eu concluir. Meu nobre colega, eu não citei o nome do Scalco. Eu não citei o nome do Scalco. Alguém ouviu? Olha os anais. Eu não citei. Eu quero dizer o seguinte, eu queria paz, né? E, na verdade, interpretaram diferente. Eu recebi aqui uma mensagem agora que diz assim: até uns dias atrás era da base, não via na cidade roçada. Onde estava? No mato escondido? Então, assim, nobre colega, eu não citei o nome do nobre colega Scalco. Mas eu não falei que foi o senhor que citou. Eu só acho que aventureiro é um problema para a cidade, só isso. Obrigado. Obrigado. Eu não falei que o senhor citou o nome do Scalco. E não é de hoje que estão direcionando. E às vezes, para o bom entendedor, meia palavra basta, não precisa nem citar nome, né? Mas dá para ver que o povo está com o pelo arrepiado, né? Os políticos tradicionais aí estão enlouquecidos. Então, porque tentam vincular, que o vereador Bressan falou, a imagem do Daniel Guerra, e tentam vincular que o vereador Scalco não conhece os bairros. É o que eu mais vejo andar nos bairros. Parece que ninguém está mais andando em bairro. É impressionante. Talvez eu não acompanhe as redes sociais da esquerda, é por isso. Obrigado, presidente.